todos os seguidores do nosso momento de reflexão, todos vocês que estão ao vivo, que acompanham ao vivo todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Facebook, e aqueles também que vão ver essa transmissão no decorrer da semana, outros que também vão poder vê-la no Instagram. E nós criamos um canal no YouTube, onde nós estamos disponibilizando também todos os vídeos que, desde que nós começamos o projeto, criei esse canal lá no YouTube. Depois eu vou colocar o link para que vocês possam se inscrever no canal, curtir os vídeos, divulgar, compartilhar, enfim. Os resultados têm sido muito bons, então a minha ideia é que o nosso projeto ele alcance cada vez mais pessoas. E através do YouTube a gente acredita que nós vamos conseguir tocar outros corações, fazer com que o maior número possível de pessoas possam usufruir das nossas reflexões. Então, eu agradeço muito a força que vocês têm dado para o projeto, os depoimentos de vocês têm sido assim fundamentais, as sugestões, enfim, a energia que parte de vocês, para mim, é fundamental para que a gente possa dar prosseguimento a esse projeto, né? Então, nós estamos sempre envolvidos com esse objetivo, né? Eu entendo como uma contribuição que eu possa prestar uma parcela pequeníssima, mas eu entendo como algo que me dá muito prazer fazer, e como eu falei, vocês são fundamentais dentro desse processo. Tá bom, gente? Estou vendo que muitos queridos estão entrando aí, né? Eu agradeço a presença de vocês, a audiência, né? Dos outros que durante a semana também acessam a transmissão, já que não podem estar ao vivo aqui. Como eu já falei anteriormente, nós temos amigos até de fora do país que assim que acordam no dia seguinte, eles veem a transmissão, enfim. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas que felizmente se afinizaram com o projeto e como eu falei, nos dão um estímulo para continuar. Tá bom, gente? Então vamos começar? Vamos efetivamente entrar na sintonia que esse nosso projeto não exige, né? Mas que é a ideal para que nós possamos estar muito ligados em tudo aquilo que eu vou falar hoje. Então, como eu sempre peço, eu peço que vocês fechem os seus olhos para que possamos efetivamente nos vincularmos totalmente com esse momento. Essa energia poderosa que nós atraímos para o nosso ambiente, que já se faz presente, envolve cada um de nós de uma maneira muito particular, muito peculiar, a ponto de nós podermos totalmente nos dedicarmos a esses minutos que estaremos juntos aqui. Então procurem fazer respirações bem profundas e lentas. Percebam-se no ambiente onde vocês estão. Esse momento é um momento só seu. Sei que alguns assistem a transmissão com outras pessoas, mas enfim, é um momento seu, nosso. Respiremos profundamente, soltemos o ar, a fim de deixarmos fora desse ambiente tudo aquilo
que de alguma maneira possa estar exercendo sobre nós algum tipo de angústia, de desconforto. Vamos tentar, dentro do possível, nos voltarmos inteiramente para a proposta do projeto, que é um momento de reflexão, em que trazemos esses temas para que nós possamos todos pensar neles com carinho. Façamos uma última e profunda respiração e deixemos o ar sair igualmente bem devagar. Muito bom. Então, meus amigos, nós temos o nosso tema: postura diante dos erros alheios. Esse tema me surgiu no meio da semana passada, diante de uma situação que me incomodou bastante. Eu falei, opa, isso é um ótimo tema para que nós todos reflitamos. E, claro, o objetivo é nós atentarmos para a postura que muitas vezes nós temos de extrema severidade em relação aos erros das pessoas à nossa volta. Às vezes somos até muito cruéis, na verdade, com alguns deslizes que acontecem no nosso dia a dia, com pessoas próximas ou não tão próximas. Mas, na verdade, errar é humano, todo mundo sabe disso, né? Mas existem alguns tipos de críticas a condutas alheias que elas, na verdade, elas podem ser consideradas até um dever social. Porque, por exemplo, pode haver uma conduta que ela seja extremamente perniciosa para uma ou mais pessoas, às vezes para uma comunidade inteira, né? Então, esse tipo de crítica àquela atitude equivocada, ela é até mesmo um dever, né? Porque, na verdade, aquela nossa atitude, ela está evitando a expansão de um mal. Então, isso não deixa de ser até um dever, né? De nós nos posicionarmos, porque muitas vezes, diante de determinados equívocos graves, nós não podemos pecar pela omissão. Então, como eu falei, é um verdadeiro dever que nós temos de tornar essa situação pública e que ela possa ter o devido trato em relação ao mal que ela está proporcionando. Mas, na verdade, a nossa reflexão hoje ela vai se ater mais àquela crítica que ela é feita por maledicência ou até mesmo por maldade, né? É aquele erro que muitas vezes nós fazemos questão de evidenciar, né? E que não vai, na verdade, prestar benefício nenhum, apenas a exposição daquele ato, daquela atitude que aos nossos olhos é errada, é equivocada, né? Então, esse é sem dúvida nenhuma o foco da nossa reflexão hoje, porque não raro nós incorremos nesse tipo de postura, né? E essa postura muitas vezes ela é causada por um certo imediatismo que nós temos no aspecto de julgar a atitude do próximo, daqueles que estão à nossa volta. Então nós vemos pura e simplesmente a ação em si. Nós não temos o cuidado, né, de procurar ver o que há
por trás daquele ato, daquela ação. Muitas vezes nós somos incapazes de procurar ter esse tipo de percepção. Como se fosse um iceberg, né? Nós vemos a ponta do iceberg, mas a gente não sabe o que tem por trás, no caso do iceberg, para baixo da superfície, né? Então, muitas das atitudes, se não todas as atitudes de todos nós, ela é provocada por uma consequência de fatores. Mas, repito, nós imediatistas, nós apenas tratamos de julgar e apontar o erro, o suposto erro daquela atitude em si. Então eu trouxe aqui uma lembrança muito interessante quando eu trabalhei alguns meses num instituto de correcional de menores infratores aqui no Rio de Janeiro. E menor infrator eram aqueles jovens, né, que foram flagrados em delito pelas ruas e são levados, né, para esses institutos que ficam na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu, como professor de Educação Física, junto com uma equipe multidisciplinar, fomos trabalhar em um desses institutos. E entre as atividades que eram proporcionadas, nós tínhamos reuniões com essa equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, professores de várias disciplinas. Mas nós tínhamos reuniões em que nós tínhamos acesso ao arquivo, ao histórico daqueles jovens, daqueles adolescentes jovens que estavam internos, estavam ali naquele instituto. E nós ficávamos simplesmente horrorizados com a quantidade de violência que a maioria daqueles rapazes sofria desde que se entendiam como gente. Então, eu me lembro que eu fiquei 4 meses nesse instituto. Eu, sinceramente, eu não consegui ficar mais tempo, mas para mim foi fundamental, porque a partir dali eu comecei a exercitar, ou pelo menos tentar exercitar, esse tipo de proposta. Essa proposta da indulgência. A proposta de tentar olhar o que há por trás das atitudes que me agridem ou que agridem a sociedade. É óbvio que é um exercício extremamente difícil. Porque quando nós somos violentados, da maneira que seja, a nossa reação natural é pensar única e exclusivamente no ato em si que está gerando aquela dor em mim. Mas, dentro do propósito que nós friamente entendemos que é o ideal, nós precisamos, por compaixão, por indulgência, por amor, nós precisamos nos esforçar para tentar agir dessa forma. Não é fácil, eu sempre falo. Mas, de alguma maneira, essa vibração que a gente emite a partir do momento que a gente se esforça por agir dessa forma, ela vai criar em nós, aos poucos, ela vai criando uma condição de menos revolta, de menos ódio, porque muitas das vezes nós reagimos de maneira bastante raivosa diante do erro das pessoas, porque naquela hora é o nosso ego que está sendo ferido. Então aquele erro aparente, ele nos faz muito mal. Então é uma maneira de nós nos preservarmos, tentar fazer esse tipo de exercício. Então eu peguei a mensagem aqui do Pastorino, Torres Pastorino, do Minutos de Sabedoria.
bem interessante a mensagem dele, que é a mensagem número 155. Olha o que ele fala. Lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possam reerguê-los se errarem. A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Achei espetacular essa mensagem. Espetacular. Porque nos chama a atenção exatamente para aquilo que eu estava falando ainda há pouco. Então, quando ele fala aqui, lembre-se que não devemos humilhar ninguém. Quantas vezes nós já humilhamos alguém a partir de um erro daquela pessoa? A partir do fato de alguém ter feito algo que é algo, falei, como é que pode ele fazer isso, né? Então a postura muitas vezes nossa é de humilhação, diante às vezes de uma ignorância, ou até mesmo de uma incapacidade de uma pessoa fazer algo de acordo com aquilo que eu acho que ela tem que fazer, né? Então a nossa postura muitas vezes é de humilhação. E quando ele fala que os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Aí você pode falar, Paulo, pelo amor de Deus, tem determinados erros que eu vejo aí que, poxa, eu não vou cometer isso não. Quem pode garantir? Quem pode garantir? Nós hoje, de repente, temos uma condição de vida que com certeza nos faz ter uma conduta, às vezes bastante equilibrada, né? Temos uma condição social que talvez nos leve a evitar facilmente alguns tipos de equívocos, né? Mas, como eu sempre gosto de falar, nós já vivemos várias vidas e vamos viver outras vidas no futuro. Quem pode garantir que no futuro, até mesmo nessa própria vida, nós não nos vejamos em condições que vamos querer que as pessoas tenham para conosco uma postura de indulgência, né? Então, estejamos sempre atentos. E ele fala que não se julgue inatingível nem infalível. Todos podem falhar. Todos nós somos passíveis de falhas, sem dúvida nenhuma. E me remeteu àquela famosa passagem de Jesus, da mulher adúltera. Aquela mulher que foi flagrada em adultério. E ela foi trazida para a praça por vários homens, né? E chegaram para Jesus e falaram, olha, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério. Diz a lei que ela deve ser apedrejada. Dizem os escritos que Jesus estava escrevendo com o dedo na areia e permaneceu. Depois que ele acabou de escrever, ele levantou e falou a famosa frase, aquele dentre vós que não tiverdes pecados, pode atirar a primeira pedra. Dizem que todos se calaram e foram se retirando, a começar pelos mais velhos. Então, na verdade, todos nós cometemos erros. Então, essa condição por si só já seria suficiente para nós sermos mais condescendentes com as falhas daqueles que estão à nossa volta, né? Porque não existe perfeição, como ele fala aqui, né? Não existe ainda a perfeição aqui na Terra, né? E como ele fala, a tolerância, como é que ele fala aqui? Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los se errarem. Olha que coisa, olha que convite maravilhoso, né? Até porque eu gostaria imensamente de ser
tratado com tolerância, de forma que para que eu pudesse me reerguer depois de um equívoco, de um erro que eu tenha cometido. Né? A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda não pode dar. Então, é sempre bom nós lembrarmos que somos espíritos eternos, que estamos num processo evolutivo. Então, à nossa volta estão espíritos, assim como nós, nos mais variados graus de evolução, nos mais variados níveis de compreensão. Então, algo que nós precisamos sempre nos lembrar. A atitude alheia, a nossa atitude, a atitude de qualquer pessoa, ela será sempre moldada pelo histórico que nós temos. Então, muitas vezes, nós exigimos de determinadas pessoas uma conduta que ela não tem condição de ter. Dentro do tipo de vida, primeiro, as experiências anteriores desse espírito, aquele somatório de experiências que hoje faz com que ele seja daquele jeito. Sabe-se lá o que aquele indivíduo que está aos nossos olhos errando gravemente, o que está acontecendo com ele? Como está sendo a vida dele? Aquele cara que te dá uma resposta atravessada, sabe-se lá o inferno que não está sendo a vida dele? Aí você pode dizer, mas isso não me interessa. Isso não dá o direito a ele de me tratar desse jeito. Concordo? Concordo. Porém, é uma atitude de indulgência. Né? Da gente levar em consideração que aquela atitude ela é fruto de uma situação, às vezes, desesperadora que aquela pessoa está vivendo. Então, o que nós queremos para nós? Paz, harmonia, equilíbrio. Então, a partir do momento que eu me proponho a tentar olhar as pessoas à minha volta, à nossa volta, sob essa ótica, eu repito, nós vamos estar atraindo para nós energias poderosíssimas e que só vai trazer benefícios para nós. Até porque a gente lembra, quantos de nós, em algum momento, já passamos, já erramos, às vezes de forma grave. Nós não conseguimos, de alguma pessoa, ou de algumas pessoas, a gente não conseguiu a indulgência, o perdão. Então, repetindo, nós estamos sempre sujeitos a falhar, porque nós ainda somos espíritos nos degraus ainda mais inferiores do processo evolutivo. Então, se nós não temos condição de ser perfeitos o tempo todo, nós não temos como exigir a perfeição de outros. Uma historinha muito interessante que eu vou contar aqui para vocês. Eu estava dando aula na escola do município que eu trabalho, e tinha um molequinho, eu adorava aquele moleque, mas ele era terrível. Ele batia em todo mundo. O moleque tinha uns 7 anos de idade. Aí estava lá na aula, um momento de atividade livre. Aí tinha uma menininha que era pequenininha, linda, lá veio ela chorando. Eu falei, o que foi? O fulano me bateu. Não é possível. Eu falei, fulano, vem aqui. Aí chamei, né? Aí ele veio, eu falei, por que você bateu nela? Aí ele olhou assim, ele era tão violento que ele batia em todo mundo, ele nem tinha percebido, nem se lembrava que tinha batido na menina. Aí eu falei, olha, chega, vou fazer o seguinte, vou lá dentro, vamos comigo lá dentro, eu vou conversar com a diretora para chamar o seu pai aqui na escola. Gente, quando eu falei isso pro moleque, eu nunca vou esquecer essa cena. O moleque se ajoelhou no chão, agarrou na minha perna. Não, tio, não, chorando. Tio, pelo amor de Deus, não faz isso, tio, não faz isso, não faz, meu pai não. Aí eu falei,
Aí aquilo me cortou o coração, mas eu também não podia, naquela hora eu não podia perder a moral também, né? Eu falei, então senta aqui do meu lado. Aí ele sentou e chorava, mas chorava, tudo bem. Por que você? Aí eu, enfim, conversando com ele, ele falou, por que você não quer que eu chame seu pai aqui? Porque senão meu pai ele vai me matar de pancada. Ou seja, aquela criança, ela é agredida continuamente pelo pai. E ela apenas reproduzia a agressão que ela recebia em casa com os amiguinhos. Mas isso era dentro de uma escola. Talvez seja mais fácil, dentro de um processo educativo, educacional, sentar, né, com aquele menino, fazer com que ele se relacionasse melhor com os outros, enfim. Eu dei esse exemplo para que a gente, apenas para mostrar para vocês que por trás de qualquer atitude existe uma sequência que por vezes é muito dolorosa e que faz com que muitas vezes nós tenhamos reações que vão magoar, que vão machucar as pessoas. Então, gente, a minha proposta com essa reflexão de hoje é a nossa postura diante dos erros alheios, é a gente tentar, estou usando o verbo tentar, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente tentar levar em consideração que aquela reação ela é a ponta do iceberg de algo que está acontecendo na vida das pessoas que estão provocando, às vezes, grandes desgraças, grandes tormentos. Então, se nós temos essa compreensão, se eu entendo que o que eu quero para mim é paz, é harmonia, é equilíbrio, eu vou começar a tentar exercitar esse processo e o benefício vai ser gigantesco. Vale a pena, gente. Vale a pena, porque em algumas situações eu já consigo me controlar e eu vejo que o resultado ele é muito válido. Então, essa está feita a reflexão de hoje. E eu quero fazer a nossa harmonização final da seguinte forma. Fechem os olhos. Fechem os seus olhos. Fechem os olhos. Imaginem no ambiente que vocês se encontram. Imagina essa luz poderosa que está envolvendo todo o ambiente. Imagina que essa luz, uma parte dessa luz se desloca e ela vai diretamente sobre o topo da sua cabeça. Ela penetra por um centro que existe ali chamado coronário. Então imagine essa luz penetrando por esse centro coronário e vai vagarosamente fazendo como se fosse um escaneamento corporal. Desce pela cabeça, atinge o seu pescoço, os ombros, desce pelos braços, vai até as mãos, desce pelo seu tronco, pela sua coluna vertebral, envolve todos os órgãos do seu tronco, desce pelo seu abdômen, quadril, pelas suas coxas, joelho, pelas pernas e chega até os pés. Completamente envolvidos por essa energia. Vamos agora querer que uma concentração maior dessa energia poderosa se fixe no seu coração, no centro cardíaco, que fica no meio do peito. E peça ao Senhor do Universo que através dessa energia poderosa, cada um de nós
possamos nos sentir fortalecidos para exercer essa proposta de tentar enxergar em cada uma das pessoas com as quais convivemos um espírito eterno, portador de várias experiências que se apresentam através dessas condutas que muitas vezes entendemos como equivocadas. Desejo, querido Pai, que essa energia poderosa, concentrada no meu centro cardíaco, possa me ajudar nessa proposta, porque eu percebo que ela é valorosa e que vale muito a pena eu tentar realizá-la. Muito obrigado, Senhor do Universo, por essa bênção que estamos todos nesse momento recebendo. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem lembrou da aguinha? Pessoal, as reflexões, elas são sempre exercícios para todos nós. Então a proposta é exatamente essa. Refletirmos sobre os temas, fazermos a avaliação pessoal e tentar aplicar. Então espero imensamente ter contribuído mais uma vez com vocês. Peço que sempre deixem aí o comentário de vocês, as sugestões, né? Repetindo para quem chegou depois que eu criei um canal no YouTube agora, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Eu vou passar o link para vocês. Os vídeos já estão todos lá, ou quase todos, desde que nós começamos em janeiro, numa forma de a gente aumentar ainda mais o número de pessoas atendidas por esse projeto. Então eu desejo a todos vocês uma semana de muita paz, de muito amor, de muito exercício no bem, porque vale a pena para o nosso próprio benefício. Tá bom, gente? E para o benefício do planeta, por consequência. Um beijo para todos vocês. Até a próxima segunda, se Deus